Hoje estou chegando ao meu Deus para me suplicar que em todas as minhas ações Ele possa me governar, porque com Ele governando, com certeza eu não vou errar. Em todas as minhas decisões que eu venha tomar, antes o Espírito Santo possa me orientar, porque em minhas decisões eu não venha pecar. Eu também peço ajuda para me dar força para santificar. Enquanto eu estou neste plano, eu tenho que me esforçar, porque quando chega lá na glória, não poderei este feito realizar. Eu também peço ajuda para me dar força para santificar. Enquanto estiver neste plano, eu tenho que me esforçar, porque quando chegar lá na glória, não poderei este feito realizar. Bendito seja o nome do Senhor. Seu Deus, me chego diante de Ti mais uma vez, pedindo, Senhor, para aquela ajuda de sempre e para realizar este trabalho que eu sinto que é muito importante
estar fazendo isto, que é divulgando a palavra do seu reino, palavra do reino dos céus. E hoje queremos tratar mais de um assunto que eu sei que te agrada, que é a fidelidade. Então nos ensina, nos ajuda a expor mais esta palestra, este assunto, com a direção do teu Santo Espírito, no nome do Senhor Jesus. Amém. Então, falando sobre fidelidade, nós vamos estar abrindo Romanos 3, do verso 1 até o verso 8. Vamos estar Romanos 3, do 1 ao 8, que diz o seguinte: qual é logo a vantagem dos judeus? Ou qual utilidade da circuncisão? Muita em toda a maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus. De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. E se nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Aí falo como homem. De maneira nenhuma, do outro modo, como julgará Deus o mundo? Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para glória sua, porque sou eu ainda julgado também como pecadores. E porque não dizemos como somos blasfemados, e como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venha bens. A condenação dessa é justa. Então, através deste assunto, nós lemos Romanos, capítulo 3, do verso 1 até o verso 8. Mas para darmos continuidade a este assunto, e podemos estar introduzindo nos nossos corações este requerimento de Deus, nós vamos também estar lendo um salmo, apenas um versículo do Salmo de Davi, o Salmo 40, verso 10, que diz assim: não escondi a tua justiça
dentro do meu coração. Apregoei a tua fidelidade e a tua santificação. Não esconda não escondi da grande congregação vamos ler de novo. Salmo 40, verso 10. Não escondi da tua justiça dentro do meu coração. Pregoarei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Então vamos começar dando entendimento. Por que Davi confessa isto neste Salmo 40? Porque ele estava afirmando no seu cântico de exaltação ao Senhor que ele não esconderia de ninguém, implantaria dentro da igreja, que esta grande congregação, fala de toda a nação de Israel, ali pensando nesta nação como igreja. E Davi, ele salmodia ao Senhor, principalmente nesse verso 10 do capítulo 40, ali prometendo ao Senhor que ele seria fiel em divulgar a palavra do reino dos céus, em divulgar sua grande majestade como Criador dos céus e da terra, que ele apregoaria apregoaria a tua fidelidade e a tua salvação. Ele ia confessar para todos que Deus, ele é fiel em tudo que promete, em tudo aquilo, ele sempre honra a palavra dele. E também, incluindo nisto, está a salvação que hoje nós não conhecemos lá, como os judeus pensavam que era através de sacrifício e mais sacrifício, que era uma lei mosaica, ali onde estava fazendo aqueles rituais, apontando para o verdadeiro sacrifício, para justificação do homem pecador. Então, isso naquela época, Davi já tinha afirmado que ele divulgaria isto a toda a grande congregação. E hoje também nós estamos pensando da mesma maneira em divulgar esta palavra, a santidade de Deus, a tua fidelidade com a tua palavra que ele tem feito para com o homem. Nós também afirmamos a mesma coisa de Davi. Falar primeiramente da fidelidade da palavra de Deus para com o homem e nos esforçar também para sermos fiéis. Nós vamos deixar o texto de Romanos 3, de 1 a 8, para estar encerrando esta conversa. E ainda no Salmo 89, verso 4, Davi escreve o seguinte, ele deixa escrito o seguinte: ele promete que sempre vai divulgar a fidelidade.
E ainda no verso 2, ele confirma para Deus. Ele confirma a Deus o que ele prometeu. E Salmo 12, verso 1, ainda Davi, ele confessa a Deus: entre os homens são poucos os fiéis. Por quê? Porque ele foi um rei, e ali é o calor das batalhas que surgia, ele não pôde contar nem com os filhos. Ele não pôde contar com aqueles súditos do rei que se debandaram contra ele. E ele foi achar ali fidelidade na classe mais rejeitada de Israel, que fala claramente que eram aqueles reciclados. Juntou ali poucos valentes, que fala exatamente sobre esta fidelidade que tinham para com ele como rei. Então, neste sentido, ele pôde confirmar para Deus que seria poucos os fiéis. Nós vamos encontrar no Salmo 12, verso 1. Nós nem botamos o verso aqui, só colocamos o ponto principal. E ainda no Salmo 101, verso 6, diz assim: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esses me servirá. Então, neste Salmo 101, verso 6, ele dá uma definição de quem será esses fiéis. São aqueles que andam em caminhos retos. E isto serve também de ensinamento para nós hoje, porque vamos a cada dia estar observando todos aqueles que nos cercam, para que nós possamos estar medindo, até explorando um pouco mais dos dons espirituais que Deus envia para os seus servos, que é exatamente o dom de sabedoria e de discernimento de espírito, que aí então, quando nós temos posse desses dons, nós vamos estar enxergando com um olhar mais espiritual para aqueles que nos cercam. E como vamos conseguir enxergar isso? Se o camarada é fiel ou não? Nós podemos começar observando as suas ações e, em segundo lugar, observando o que o indivíduo promete. Ele promete algo agora e meia hora depois ele já esqueceu, não cumpre com aquilo que prometeu. Então, esse indivíduo não podemos contar como alguém fiel. E principalmente na caminhada, igual o próprio salmista coloca aqui no Salmo 101, 6, os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que esteja comigo o que anda caminhos retos. Que anda e caminha no caminho reto. Esses me servirá. Então, Davi, ele deixa aqui neste Salmo 101 um ensinamento muito importante para nós. Hoje, como nós já congregamos em lugares que tinha ali, passava de 200 pessoas congregando juntos, e ali sempre
na qualidade de um obreiro de Deus, a gente tinha que estar observando as ações daquelas pessoas que muitas das vezes se despontavam como alguém que apresentava desejoso de estar trabalhando na obra, mas as suas ações, elas atrapalhavam uma confiança que podíamos ter naqueles indivíduos, fazendo o mesmo que Davi anuncia aqui nesse Salmo 101. E Mateus, o próprio Jesus, nos ensinamentos, Mateus, qual o benefício desta fidelidade? Depois nós vamos estar expondo isto também dentro desta conversa, desta palestra, desse discurso. Mateus 24, 45 diz assim: quem é, pois, o servo fiel? Prudente. Então, o próprio Jesus, ele dá aqui um retrato deste servo fiel. Quem é, pois, o servo fiel? Prudente, que o Senhor continuou sobre a sua casa, para dar sustento a seu tempo. Então ele faz uma pergunta: quem é, pois, o servo fiel, prudente ao Senhor, continua sobre a sua casa, para dar sustento ao seu tempo? Então, confirmando ali a observação de Davi, o olhar de Davi, Jesus, ele confirma isto neste versículo 45 do capítulo 24 de Mateus. E tem vários outros lugares, mas não há necessidade de estarmos buscando. E no verso 46, ele fala que são bem-aventurados aqueles que é enxergado desta maneira. Bem-aventurado que continuar servindo. Servindo de que maneira? Divulgando a palavra, cumprindo aquilo que ele mandou, pregando a tempo e fora de tempo. Eu costumo dizer que a tempo é a hora que está separado aquele tempo para fazermos esse divulgamento, que são nas reuniões separadas, nos cultos. E fora de tempo é quando estamos nas nossas vidas cotidianas e pregando este evangelho, esta mudança de vida com o nosso testemunho. Porque ele precisa ser fiel e verdadeira, de acordo. E Apocalipse 2, 10, nós vamos deixar para estar encerrando, quando estivermos encerrando esta palestra, esta conversa. Então, voltando ao primeiro texto lido, quando Paulo escreve aos Romanos, qual é logo a vantagem dos judeus? Ou qual utilidade da circuncisão? Então, por que Paulo fala isso? Porque o povo de Israel estava preso ali, achando que estava sendo fiéis a Deus, ali dando continuidade aos ensinamentos da lei, até deixada por Moisés. Mas só que tem uma coisa, Jesus ele veio, ele trouxe um renovo no governo para a eternidade, ele trouxe a graça. Ele estava substituindo a lei pela graça. Então, este
que era um costume judaico, ele ali tinha encerrado, não tinha necessidade mais de realizar isso. Então Paulo ele perguntando qual a vantagem do judeu, ou qual a utilidade da circuncisão. Porque não apontava mais nada espiritual para aquele que realizasse este feito. E no verso 2 ele diz assim: muita em toda a maneira, porque primeiramente a palavra de Deus lhe foram confiada. Então, ali, naqueles 3 anos e meio aqueles 3 anos do ministério de Jesus, que foi ali, nós consideramos hoje como uma passagem de governo. Ele estava passando da lei para a graça, ele já tinha deixado toda a palavra que era necessária, ele já tinha deixado. Então Paulo diz que Deus já tinha enviado a sua palavra, já tinha confiado ao homem a sua palavra. E no verso 3 ele diz assim: pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus. Então ele faz mais uma pergunta. Porque o homem não tinha acreditado na palavra que o Filho de Deus veio trazer para eles, mas a promessa, o que Deus tinha prometido, ele ia continuar. O que fosse lá com o povo judeu, ou se fosse no povo gentil, aí já tinha feito uma separação, ele já tinha feito a transição da lei para a graça, feita pelo próprio Filho de Deus. E Paulo, ele vem afirmando isto, porque Deus deixou, mas a promessa dele estava de pé com todo aquele que obedecesse os mandamentos, não alterasse a palavra e continuasse procurando se santificar aquele que está no coração de voltar à eternidade a qual o homem foi criado. Porque quando o homem foi criado lá no Éden, ele foi criado dentro da eternidade de Deus, e depois, por causa do pecado, ele perde esse direito da eternidade e herda não somente a morte física, mas também o direito de viver em gozo eternamente. E o verso 4: de maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro. Por quê? Porque ele sempre vai honrar a palavra dele, ele não vai desviar. E o próprio Jesus, ele confirmando isso, ele falou que valia mais uma alma salva do que o mundo todo perdido. E esse trabalho que nós estamos fazendo, se fizer converter uma alma sequer para o reino de Deus, nós já nos damos por muito satisfeito, porque livrou uma alma da condenação eterna. De maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Mesmo está escrito: para que seja justificado em tua palavra e vença quando fores julgado. Aqui me cabe uma palavra também de ensinamento do próprio Jesus. Por que nós vamos deixar alguém para nos julgar, se nós mesmos podemos julgar nós mesmos? Cair em si aquilo que erramos lá, se arrepender, pedir perdão, aceitar as consequências daquele erro. Naquele grande dia, nós vamos ser vitoriosos. E se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos?
porventura será Deus injusto? Trazendo ira sobre nós? Aí tem aqui o restante do versículo que não está dentro dos originais, que foi um pensamento do escritor. O restante deste versículo, sim, diz assim: falo como homem. Então, Paulo aqui, ele nem sabe se nos originais está esta palavra, que Paulo disse isso. Quando está entre parênteses, isso aqui é um pensamento do copiador, não é o que está dentro do original das Escrituras. Nós vamos achar aqui dois textos que está dentro desse texto aqui, duas partes, que tanto neste verso 5 quanto no verso 8, que tem este detalhe. Então vamos repetir o versículo sem essa ideia, falo como homem. Diz assim: e se nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos, porventura será Deus injusto? Então o versículo é trazendo ira sobre nós. Então é uma pergunta que Paulo faz. Não é um pensamento do homem aqui, como ele fala, falo como homem. Isso aqui não está dentro do contexto. E no verso 6, de maneira nenhuma, doutro modo, como julgará Deus o mundo? Então ele deixa mais uma pergunta no verso 6, e nós sabemos que vai ser colocado à direita aqueles que obedeceram e aqueles que desobedeceram à esquerda. Não vai ter muito debate, porque o nosso Deus é o Deus verdadeiro. Então, não tem quem possa questionar contra ele. Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus, para a glória sua, porque sou ainda julgado também como pecador? Então ele deixa essa pergunta, e nós também deixamos esta pergunta para cada um estar fazendo esta pergunta dentro de si próprio. E vem o último versículo do texto de Romanos, que diz assim: e por que não dizemos? Aí vem o entre parênteses de novo: somos blasfemados, como alguns dizem que dizemos? Isso aqui está entre parênteses. Façamos males para que venham bem? A condenação desse é justo? A condenação desse é justa. Então, vamos ler agora sem o parênteses, que diz o seguinte: e por que não dizemos? Façamos males para que venha bem? Aí o versículo encerra: a condenação desse é justa. Sem o que está entre parênteses, fica desse jeito o versículo. E para encerrarmos, nós vamos agora em Apocalipse, capítulo 2, verso 10, que diz assim: nada temas das coisas que hão de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que seja tentado, e tereis
uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então aqui está a promessa. Por que fizemos questão de trazer este texto para encerrarmos esta conversa? Porque vai ser necessário que o homem entre nesta grande tribulação, eu entendo até para que vai ali se completar o número dos salvos. Mas Jesus, e também outra coisa que desmente os fazedores de campanha, desmente muitos tipos de pregações que temos ouvido nesses últimos dias, que é inevitável a tribulação. Então, o que nós temos que fazer? Se recebemos o Espírito Santo nas nossas vidas, vamos estar em uma constante súplica diante dele para que nos sustente e nos dê força para testemunhar a obra redentora de Cristo nos nossos corações. Porque no final nós vamos herdar a coroa da vida. Então vale a pena sim ser fiel, seja ela na enfermidade, seja ela no desemprego, seja ela na incompreensão de filhos, de esposa, seja ela morando perto de vizinhos ruins, seja ela passando por governos corruptos, vamos estar nos refugiando nos braços do nosso Deus, que no final nós vamos receber a coroa da vida. É a grande vantagem de sermos fiéis. Então, o que vale a fidelidade? Para herdarmos a coroa da vida, como está escrito neste versículo de Apocalipse 2, verso 10. Nada temas das coisas que há de padecer. Então, o mundo ele reserva para o homem mais sofrimento do que alegria, do que bonança. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Isso aqui fala que essa tribulação vai ter fim, este sofrimento do homem vai ter fim para aquele que creu na promessa, que está crendo na graça que o próprio Filho de Deus veio trazer para nós. Então, vale a pena sim. Essa tribulação, ela fala de todos esses percalços que a vida terrena tem separado para cada homem na face da terra. Tribulação de 10 dias, quer dizer, ela tem um período para vencer. E aí vem a principal recomendação de Deus através do Espírito Santo: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então está bem claro, não tem como questionar contra a palavra de Deus. Eu sei que tem alguns aí que estão falando que a palavra já perdeu a validade, já está ultrapassada, mas não é verdade. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz no meio da sua igreja. Senhor Deus, glorificamos o teu santo nome, te bendizemos pela a grandeza da sua santidade. Nós te exaltamos e te agradecemos pelo privilégio de estarmos realizando este feito, que é falar do reino dos céus e dos benefícios e de cada ação que nós temos que estar tomando. Em nome do Senhor Jesus. Amém.